Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer o nosso desafio, então, relacionado a domínio do vade-mecum. E nós vamos começar com o exame de ordem 2010-2, questão 1. Então, você imprima a sua prova para que a gente possa fazer juntinhos, tudo bem? Vamos lá, então? Sempre que a gente tem uma questão, a gente vai fazer uma breve leitura, alguns grifos, mas nós vamos fazer a resolução com metodologia. O que significa? Que a gente vai usar alguns artifícios sempre, tanto em questões como em peça, tá? Então, primeira coisa é a gente tirar a gordura do problema, diminuir o problema para que a gente possa achar as palavras-chave relacionadas. O que eu faço? Eu vou fazer a minha espinha. A minha espinha, ela começa com uma cruz, tá? Eu faço assim, ó, uma cruz. Você vai ter um local lá de rascunho na sua prova. E eu vou dividir essa espinha em quantas partes tiverem no meu problema. Eu começo sempre com uma cruz, tá? E depois eu vou fazer duas linhas do tempo. Uma linha do tempo do processo e uma linha do tempo de fatos. Depende do que o problema me der. Mas essa é a base da resolução e formação de tese. Então, eu vou começar. Pega a sua prova aí, questão 1 do exame de ordem 2010-2. Diz assim, ó. Em março de 2008, tem data, coloco nos fatos. Março de 2008. Pedro entrou em uma loja de eletrodomésticos e adquiriu para uso pessoal um forno de micro-ondas. Então, ó, uma das partes é Pedro e parece que eu tenho aqui também a loja de eletrodomésticos. No canto de Pedro, eu vou escrever tudo relacionado a ele e assim para cada parte, tá? Então, ele, de novo, em março de 2008, ele adquire para uso pessoal. Então, ele não vai vender, tá? Fica atento a isso. Uso pessoal. Um forno de micro-ondas. Um forno. Um micro. Isso aqui tudo relacionado a Pedro. Ao ligar o forno, pela primeira vez, o aparelho explodiu e causou sérios danos à sua integridade física. Então, primeira ligação, explode e causa danos, tá? Físicos. Aí nós continuamos. Desconhecendo seus direitos, Pedro demorou mais de 2 anos para propor ação de reparação. Opa, ação de reparação é aqui, ó, no processo, linha do processo. Então, eu vou lá e coloco petição inicial, tá? Contra o fabricante do produto, o que somente ocorreu em junho de 2010. Mais um fato, então. Eu tenho aqui, ó, junho de 2010. Nos fatos eu boto datas, tá? E veja que ele não entrou contra a loja. Então, eu aumento aqui a minha espinha. Ele entrou contra o fabricante. Fabricante. Ok? Então, ele entra com essa ação contra o fabricante em junho de 2010. Tudo bem? Portanto, se ele entra com uma ação, tá aqui, ó, no espacinho dele, ele entra contra o fabricante, eu tenho Pedro como autor e o fabricante como réu. Tá certo? Legal. Aí ele fala assim, ó, em sua sentença é processual, vou lá na minha linha processual, tem uma sentença, faço uma bolota e vou falar sobre a sentença aqui do lado, tá? Em sua sentença, o juiz de primeiro grau acolheu os argumentos do fabricante. Se acolheu argumentos, é porque teve uma contestação, que é onde ele se defende. Julgando improcedente a demanda,
com base no artigo 26 do CDC, tá? Que fala o direito de reclamar os vícios aparentes e de fato constatação caduca. Falou que caducou, caduca. E afirmou, ademais, que o autor não fez provas do defeito técnico do aparelho. Provas, falta de provas. E aí ele pergunta, com base nas normativas do Código de Defesa do Consumidor, analise os fundamentos da sentença. Legal, vamos lá então, gente. Agora a gente precisa, depois que a gente fez esse rascunho, achar as palavras-chave. Bom, a primeira palavra-chave gritante aqui, né? Gritante é o dano. E o dano, ele vem sempre coladinho com duas palavras. Sempre. Indenização e responsabilidade. Sempre ele vem junto, tá? Legal. Se eu lembrasse, eu poderia falar do fato do produto versus vício do produto. E lembrar que aqui no fato eu tenho um problema que vai além do objeto. Ele atinge o consumidor e a OAB gosta muito disso, tá? O nosso caso é fato. Tudo bem? Que outra palavrinha eu teria aqui, gente? Eu também teria o caduca, que tá ligado a uma palavra chamada prazo. Tá falando de prazo, né? Perdeu o prazo, tá? E a minha outra palavrinha seria provas. Ok? Vamos lá pra frente, então? Eu tô com o Vademécum aqui e vou fazer junto com vocês. A gente tem o código, no Código de Defesa do Consumidor, as palavrinhas-chave, ó lá, índice alfabético do Código do Consumidor. Primeira palavra que eu vou procurar é dano. Quando eu chego em dano, ele fala assim, ó, dano irreparável, ação de indenização, gravidade, prevenção e reparação, tá? Então, ele me dá primeiro esses artigos, 8º a 28, inclusive o 7º, tá? Veja que são muitos artigos, então eu vou ter que tentar ser mais específico, porque senão eu vou ler muito. Tá aqui dentro a resposta, tá, gente? De toda forma, veja como o seu Vademécum fala. Aí, então, eu vou em responsabilidade. Quando eu chego em responsabilidade, eu acho responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Fato do produto, ele me dá o artigo 12 a 17. Ok? Primeiro ponto é esse. Então, eu vou dar uma lida lá. Eu vou no 12 para ver o que fala, tá, gente? Eu vou no 12 para ver o que fala. Quando eu vou até o 12 direto, ele fala assim, ó. O fabricante, o produtor, parará, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, tarará, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Continuando o artigo, eu vejo o fabricante, o consumidor, o produtor não serão responsabilizados se provar que não colocou o produto no mercado, no nosso caso colocou, que embora haja colocado o defeito inexiste, que não houve prova aqui, e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, eu tenho aqui o artigo 12, que é o do fato do produto, parágrafo 2º, especificamente, né? E se eu for mais cirúrgico, eu chego no inciso 2, tá? Que o defeito inexiste e não foi provado. Beleza? Agora eu vou em prazo. Eu chego na palavra prazo, procuro prazo aqui. E prazo tá escrito o seguinte, decadência e prescrição 26 e 27. Olha só, 26 foi usado pelo juiz, mas eu tenho 27 também. E aí eu vou lá no artigo 27. Quando eu chego no artigo 27, ele diz,
prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção tal. Esse artigo eu vou utilizar. Bolinha no que eu utilizo, tá, gente? Bolinha no que eu utilizo. (12º), tá? Só pra gente corrigir aqui, 12º. E aí, gente, aí eu já achei mais um para me ajudar para explicar, né? Porque a pergunta é assim: com base nas normas do CDC, analisa os fundamentos da sentença. Então, analisamos o primeiro, o segundo e agora vamos para as provas. E provas, gente, eu vou lá no índice remissivo e procuro a palavra provas. Provas. Quando eu chego, gente, ele fala assim, ó, no meu, né? Ônus em caso de informação ou comunicação publicitária. Ele não me manda para onde eu preciso, porque eu não estou falando de comunicação publicitária. E aí eu vou procurar o quê, gente? Ônus da prova. Porque eu sei que existe o ônus da prova no CDC, que é a inversão. E procuro ônus da prova. E acho. Ele fala, a favor do consumidor, facilitação da defesa, artigo 6º, inciso 8º. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tá? E aí, se você quiser, eu te indico ir na palavra provas, caso você não tenha essa remissão, e escrever artigo 6º, inciso 8º. Eu vou lá no artigo 6º, inciso 8º, e começo a ler os direitos básicos do consumidor. E ele diz: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. Pimba. Então, nesse caso, encontramos aqui a tese pedida pela OAB. Tá, gente? Então, só para recapitular. Pego o probleminha. Fizemos aqui o exame de ordem 2010, 2, questão 1. Faço a minha espinha, divido essa espinha em quantas partes tiver o meu problema e faço 2 linhas do tempo, a processual e a dos fatos. Eu vou completando esses pedaços da minha espinha com as informações de cada qual, ok? E aí eu vou para a pergunta, que ele fala assim, analise os fundamentos da sentença. Aqui eu escrevi o fundamento da sentença quando eu estava reescrevendo o problema. E ataquei cada qual. Então, eu tenho aqui o caso de fato do produto, eu tenho o caso do prazo de 5 anos e tenho o caso das provas, né? Inversão do ônus da prova. Termino por aqui, pessoal. Até a próxima.